Queridos, bem-vindos! Legal! Sejam bem-vindos. Estão entrando pessoas aqui que eu não conheço ainda, mas Marcos, Marília, minha amiga querida, seja bem-vinda! Que bacana! Carla, Dani, Rafael. Olha só, eu estou de um lado e do outro. Eu estou no Instagram e no YouTube. Que bacana. Que legal. José. Lia. Há quanto tempo não te vejo? Olha que bacana, gente. Fabi. Márcia. Aninha, olha, sejam bem-vindos. Antônio. Bom, as pessoas que eu não conheço, eu sou a Cristiane Oliveira, muito prazer. Eu sou amiga e discípula de Jesus e decidi que este ano vamos ler a Bíblia, e vocês são muito bem-vindos a ler a Bíblia comigo também, todos os dias às 18 horas, tá? Estamos juntos aqui. E a gente começa sempre da seguinte maneira: a gente fecha os nossos olhos, abaixa a nossa cabeça e a gente faz uma breve oração. Faça junto comigo neste momento, tá? Então vamos lá. Pai, obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão não é dívida, mas um sentimento sincero de agradecimento e totalmente livre. Por favor, abre os nossos ouvidos porque queremos ouvir a Tua voz. E abre os nossos olhos porque queremos ver a Tua glória. Amém e amém. Queridos, sejam muito bem-vindos. Vamos ler a Bíblia juntos? Então, eu recebi um testemunho lindo de uma amada amiga que me confessou que vai estar lendo pela primeira vez a Bíblia. Olha que bênção! Eu tenho que estar feliz mesmo, tenho que estar grata ao Senhor, né, por essa dádiva, por essa honra de ser instrumento para que isso aconteça. Elias, seja bem-vindo, Elias. Vamos ler a Bíblia juntos. E é muito bom saber que eu posso fazer o ID do Senhor, né? Isso só aumenta a minha responsabilidade. Então esse já é o nosso 5º dia. Hoje é dia 5. Isso mesmo, hoje é dia 5, gente. É o nosso 5º dia, a gente começou no dia 1º e a gente não vai parar. Nós vamos continuar, tá? Então hoje a gente começa o capítulo 10 de Gênesis. Só que antes de eu começar o capítulo 10 de Gênesis, Feliciana, seja bem-vinda, querida. Eu quero finalizar o que eu não finalizei ontem no capítulo 9. Então vamos lá. Capítulo 9, quando Noé anuncia a bênção e a maldição, porque isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Eu continuo com a mesma Bíblia, que tá aqui assim, ó, em pedacinhos, mas ela é maravilhosa, a letra grande que eu preciso. Vamos lá então. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Gente, tem uma pessoa que entrou aqui, Fires Cook,
Cauldrons. Eu acho que é, se eu tiver errado, me perdoa, tá? Parece Fires Cauldrons. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu li uma parte final do capítulo 9, onde Noé anuncia a bênção e a maldição. E Noé amaldiçoou Cã porque ele expôs a sua nudez. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe. Você pode ser a pessoa mais ungida, mais abençoada, cheia de talentos, cheia de dons, mas se você não cobrir a nudez dos seus pais, dos seus líderes espirituais, dos seus mentores em vários níveis da sua vida, né? Você simplesmente perde a sua bênção. Isso é muito sério, isso é muito sério. Neuza Cruz, seja bem-vinda, querida. Então, lembra, gente, que o diabo, ele é acusador. E ele quer que você exponha a nudez das pessoas que estão do seu lado, estão te dando a mão, estão te apoiando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cristina Souto, linda, maravilhosa, de São Paulo, está lançando seu livro agora, fantástico, seja bem-vinda, querida, viu? Ju Ebes, Ju. Então, é isso, vamos lá. Então, você tem que pensar nisso, porque a sua atitude é uma semente e você vai colher o que você plantou. Isso é seríssimo, seríssimo, tá? Vamos lá. Então agora a gente vai se embora para o capítulo 10, que é o nosso capítulo de hoje. Eu só estava fazendo uma leitura do que ficou faltando no vídeo de ontem. Se você não me acompanhou, acompanhe, assista os vídeos anteriores. Os vídeos estão aqui no Instagram, se você não me segue, me siga ainda. Estão no Facebook, estão no YouTube, porque eu não estou interessada em like, gente. Eu estou interessada em levar a palavra do Senhor, em fazer o ID dele. Isso é que é o mais importante. Se você gostar, você compartilha com alguém que você ama, porque isso aqui é importante, que as pessoas conheçam, tá bem? Vamos lá? Então vamos começar. Deixa eu ajustar aqui o do YouTube para a gente começar. Ok, vamos começar a leitura então do capítulo 10 de Gênesis. É muito legal que você tenha a sua Bíblia também, tá bom? Pastora Kelly Santos, que honra! Seja muito bem-vinda. Se eu estiver falando alguma heresia, alguma coisa, me ajuda, por favor. Escreva na mesma hora aí para eu poder ouvir direitinho, de acordo com as minhas explanações, tá? É muito bom ter pastoras aqui. Bom, descendentes dos filhos de Noé. A gente já falou nas outras vezes, o quanto é importante a genealogia. Deus é Deus de detalhes e a gente descobre coisas incríveis através da genealogia. Nós vimos que com o dilúvio, tudo o que aconteceu, as histórias todas que foram contadas, Moisés escreveu pra gente, por quê? Porque chegou a ele. Nós acompanhamos e essa história foi passando de pai em pai, geração em geração. É só a gente pegar uma calculadora, um lápis, uma caneta, escrever as datas, pegar a genealogia, porque Deus não faz nada por acaso. Tudo tem uma razão de ser, gente. Então a gente já fez as contas, tenha sempre um caderninho de anotação, olha aqui, ó, com todas as datas, olha aqui, as datas que as pessoas nasceram, que as pessoas morreram, os filhos que tiveram. Então a gente vai saber de todos esses detalhes. Inclusive, ontem a gente falou que o dilúvio durou 370 dias. Então vamos lá. Bom, descendentes dos filhos de Noé. Gênesis capítulo 10. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos e depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisã, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Muita gente começa a ler e vê que tem muito nome, muita história e passa por cima e vai para o outro. E não sabe o quanto é importante a gente saber a genealogia. Por isso que a gente não sabe a nossa. A gente sabe os nossos avós, bisavós, tetravós e acabou. A gente não sabe mais nada. Não é verdade? Quem souber aí, quem tem a sua árvore genealógica, escreve aqui para mim, por favor. Cleo, seja bem-vinda, Cleo. Então vamos lá. Os filhos de Cã, Custe, Misraim, Pute e Canaã.
Os filhos de Cush, Sebá, Ávila, Sabitá, Raamá, Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod. Guarda esse nome, tá? Nimrod. Ele foi o 6º filho de Cush, que é filho de Cã, que foi amaldiçoado por Noé, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Anota também na sua Bíblia, no seu caderninho. Babel, para a gente saber o que significa. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Anota também Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Nínive tem uma história que a gente vai ler em breve. Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Ananim, Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus. Olha, os filisteus que moraram em Gaza, depois a gente também vai falar deles. E Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, todos eles que Canaã, que é filho de Cã, geraram todos eles que são inimigos de Israel até hoje. Aos heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e aos amateus. E depois espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. A gente também vai falar de Sodoma e Gomorra em breve. Admai e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras em suas nações. Olha o que é o poder da palavra de um pai, né? O poder da palavra de Noé. Assim que foi o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, guarda esse nome, Arfaxade, que ele é o precursor de Abraão. Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azar-Mavé, a Gerá, a Dorão, a Uzá, a Dicla, a Ubal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, terra de Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas 2 nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouquinho desse capítulo 10, separando, né? Eu fiz aqui, olha, uma marcação que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar, que depois vocês podem assistir o vídeo de novo e fazer algumas anotações. Então a gente tem de Jafé, são 7 filhos, eles são chamados os jafetistas. Eles são os ancestrais das nações gentias, de onde nós viemos, se a gente parar para pensar. Então Gomer, eles são os gálatas, para quem Paulo escreveu, são os frígios. Magog, os citas. Madai são os medos. Lembra da história que a gente vai ler ainda, né, sobre Média Pérsia? Javã, que é o outro filho, é a Grécia, a Jônia. Tubal são os íberos, né? São os espanhóis. Meseque é a Capadócia. Tiras são os trácios. Então, cada um desses filhos foi responsável por povoar toda a terra e criar nações. Cã teve os 4 filhos, eles são os progenitores dos egípcios.
E Cã foi o filho amaldiçoado. Então ele tem Cuxi, né, que gerou a Etiópia, Sudão, e é o pai de Nimrod, que a gente falou para anotar. Misraim, que é do Egito. Put, Líbia. Canaã, que vem toda aquela relação que a gente leu dos cananeus, jebuseus, amorreus, tudo eus no final. E Sem, que são os semitas, que são todos 1, 2, 3, 4, 5 filhos de Sem, mas atualmente só os judeus são considerados semitas, apesar dos outros também terem nascidos de Sem, né? Então tem o Elão, que hoje é a Pérsia, é o Irã. Assur, a Síria. Arfaxade, são os caldeus. Lembra que Abraão saiu de Ur dos caldeus? Lud, Lídia. Arã, que é a Síria, são os arameus. E a gente vai ler também depois, né, sobre Padã Arã, para onde foi Jacó. Então Arã é de Padã Arã. E aí quando a gente pega todas essas, a família toda de Sem, porque Sem, 2 anos depois que ele saiu do dilúvio, ele teve o primeiro filho aos 100 anos de idade. E se a gente acompanhar, fazendo aquelas anotações que eu ensinei para vocês, anota o nome, anota as anotações, a gente vai ver que Abraão tinha 99 anos e Ismael 13, quando os dois foram circuncidados. E aí, quando Abraão tinha 100 anos de idade, ele teve Isaque, o filho da promessa. E Sem estava com 492 anos de idade. Quando Sem morreu, que foi o que saiu, que veio para o dilúvio, e através das esposas deles nós temos essas diferenças do Eva mitocondrial, Isaac estava com 108 anos. Olha que legal, Abraão e Isaac ouviram de Sem toda a história, tudo o que aconteceu, porque Noé já tinha escutado dos seus antepassados toda a história de Adão, da criação do mundo. E aí Sem vai passar para Isaac e Abraão toda a história do dilúvio e toda a história que aconteceu antes também. É um contando a história para o outro, que vai passando, vai passando. Sem olha só, Sem contou toda a história da criação, que soube através do seu avô Lameque, que conheceu Adão. E do dilúvio que ele viveu, ele contou para Abraão e para Isaac. É por isso que é tão importante a gente conhecer toda essa genealogia e não passar por cima, mas fazer conta. Escrever o nome e aí a gente vai sabendo. Olha, quando nasceu Sem estava com tantos anos, e a gente vai fazendo aquela relação toda, até chegar a Jesus. Então você vai encontrar em várias partes da Bíblia essas genealogias. Não pulem, façam contas. E a nossa mente, a gente vai entendendo a razão e como é que essa história foi passada. Porque muita gente fala, que isso aí é mito, né? Isso aí não é verdadeiro, isso aí é história com E, não é com H. É verdade. Cada vez mais a ciência vem comprovando a Bíblia, gente. Então vamos adiante. Vamos agora do capítulo 10. O que eu tenho que falar para vocês ainda? Nimrod. Eu pedi para vocês anotarem sobre Nimrod, né? Ele foi o poderoso da terra. E ele foi o 6º filho de Cuxi, como eu já tinha falado para vocês. E o primeiro a construir o reino na terra. Reino de Babel, vários outros reinos que eu li aqui. A terra de Sinar, que eu pedi para vocês também anotarem, era uma região na Mesopotâmia. E entre os rios Tigre e Eufrates, né? No Oriente Médio, atualmente, a região do Oriente Médio. E Babel significa confusão. Mas a gente vai prosseguir e a gente vai saber mais sobre Nimrod, que é descendente de Cã, que foi amaldiçoado. E a gente vai ver, né, que Sem são os semitas, como a gente viu, e Cã são os progenitores dos egípcios, de todos esses aí. Então vamos lá agora para o capítulo 11, para a Torre de Babel. Ok? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Prosseguindo.
Capítulo 11, onde a gente vai falar sobre a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eles eram excelentes construtores, tá? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Eles não estavam preocupados em louvar e engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Não, eles estavam pensando no nome deles, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos. Ele falando com o Espírito Santo, com Jesus, desde o início, né? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E aí a gente tem que falar o seguinte: o que aconteceu? Neste momento foram criadas as línguas, porque antes eles falavam em apenas uma língua. E a partir dali foram faladas todas as línguas. E a terra de Sinar, que eu pedi para vocês colocarem, é a Babilônia, para onde o povo de Deus foi levado e que, segundo Apocalipse também, lá no capítulo 17, é a grande mãe e meretriz. É a grande abominação da terra. É o lugar onde tudo que é feito ofende a Deus, né? E em hebraico, eu pedi para vocês marcarem Nimrod. Em hebraico, Nimrod significa caçador de palavras. E a gente pode observar que através da história, ele foi assim um tirano e um grande influenciador. Olha só, ele pegou aquele pessoal todo dali, ele construiu o reino. E ele influenciou para que as pessoas construíssem a Torre de Babel para chegar aos céus e engrandecer o nome deles. Ele não estava preocupado com Deus, não estava preocupado com nada. Ele era um manipulador. E hoje a gente observa que existem muitos seguidores de Nimrod por aí, que está tentando, né? E a gente está vivendo nessa batalha espiritual, vendo o mundo na situação em que se encontra, por causa desses Nimrods. Quantos Nimrods você conhece que estão por aí, espalhados? Isso é muito, muito sério, né? Na minha segunda viagem, que eu fui para Israel, eu tive assim, a sorte de estar subindo as colinas do Golã e me deparar, porque até então eu não sabia que existia ali, as viagens que eu fiz, eu nunca tive excursão, nunca tive um guia, né? Então foi Deus que foi me abençoando e acabou que eu estava com 2 amigos e nós fomos para a fortaleza de Nimrod, que fica nas colinas de Golã, assim, quase fronteira com a Síria. E lá nós passeamos, olhamos tudo, é algo assim incrível. E vão vários grupos para lá. E aí eu fico sempre observando o que é que os guias falam de um para outro. O escritor Mark Twain, ele disse que provavelmente aquela era uma das magníficas ruínas de todo mundo, uma das mais magníficas ruínas de todo mundo, a fortaleza de Nimrod. E ela foi construída na Idade Média, né, pelo sobrinho de Saladino e assim por volta a 800 metros acima do nível do mar, tá? E no século XVIII teve um abalo sísmico, como é que fala? Um terremoto, e aí destruiu a fortaleza, partes da fortaleza. Porque você entra, é lindo, maravilhoso. Inclusive, a capa
Deste meu vídeo, tanto do YouTube quanto do Instagram, eu vou colocar algumas fotos que são minhas, que eu bati lá, e tem algumas comigo também. Eu vou ver o que eu vou montar e vou colocar aí. Isso é muito legal. Aí deixa eu contar para vocês o que eu vi de um guia judeu que estava lá com um grupo e que eu fico sempre escutando, né, para contar as histórias. E ele falou que os sacerdotes de Nimrod foi quem deu a luz ao nosso calendário solar. E depois disso, muito tempo depois, foi adotado por Júlio César, que muito tempo depois foi atualizado pelo Papa Gregório. Eu não sei se isso é uma lenda, não sei a veracidade disso, eu não consegui encontrar. Se alguém souber, por favor, escreva, me informe, mas foi isso que eu ouvi lá, e inclusive eu coloquei no meu livro, que é esse daqui, A Paz em Conflito. Olha, A Paz em Conflito, que está bem atual, porque está acontecendo agora, né? Eu conto, entre várias outras histórias, aqui são 30 dias de viagem, eu conto sobre essa fortaleza de Nimrod lá. Mas vamos continuar aqui, tá? O lugar é deslumbrante, tá, gente? É maravilhoso, é lindo, mas eu preciso dizer para vocês que eu senti assim, uma opressão, uma coisa assim, uma energia pesada lá em cima. E eu olhava assim para baixo, lá de cima. Eles construíram aquilo ali, lá em cima, exatamente para ver se os cruzados estavam se aproximando e tudo mais. É um parque nacional. É muito bonito o lugar. Mas eu senti essa presença bem forte. Então, vamos lá. Descendentes de Sem, para a gente terminar o capítulo 11, tá? Deixa eu dar mais uma paradinha aqui. Vamos lá, tirando. Ok, vamos lá. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Começa a observar que eles começam a ter filhos mais cedo. Antes levava, Abraão teve Isaac com 100 anos, né? Mas antes os homens levavam muito mais tempo. Quando a gente vê Adão, quando a gente vê os descendentes dele, demoravam muitos anos para ter filhos. E agora você vê Salá, 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleque. E depois que gerou a Peleque, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. E isso o mundo está se povoando. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. Chegamos em Abraão. A Naor e a Arã, que são os irmãos. São estas as gerações de Tera, que gerou Abraão, a Naor e Ará. E Arã gerou a Ló, que é o sobrinho de Abraão. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terã, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Eu tenho uma dúvida minha mesmo aqui, que eu quero procurar saber, porque Arã, Terá, que é o pai de Abraão,
ele não fala que Sarai é a filha dele, né? E fala que Sarai é a sua nora, que casou com seu filho. Só que mais adiante a gente vai ver Abraão mentindo e dizendo que Sarai é sua filha, é sua irmã, filha somente do seu pai, não de sua mãe, somente do seu pai. Então essa é uma dúvida. A gente tem que explanar e a gente tem que contar as nossas dúvidas também, né? E essa é uma dúvida que eu tenho, que eu quero que seja sanada. Bom, gente, então nós lemos os capítulos 10 e 11 hoje. Eu agradeço a vocês a companhia. Cássia Carneiro, seja bem-vindo também. Poxa, obrigada a vocês todos que estiveram aqui comigo, que estão me acompanhando. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar fazendo o ID do Senhor, levando a palavra do Senhor, estudando, porque não adianta a gente só ler, a gente tem que estudar, né, e fazer acontecer, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pelos coraçõezinhos, amei, adorei. Fiquem na paz do Senhor Jesus, uma semana extraordinária, abençoada para cada um de vocês. Tchau!